RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral. Começa hoje, neste episódio, a segunda temporada do nosso RIBcast 2024. A nossa programação segue a mesma, todo dia 21 do mês, um episódio sendo lançado. Por que dia 21? Por que dia 21? Dia 21 de outubro é o dia do Registro de Imóveis do Brasil. Então, todo dia 21 a gente encontra um novo episódio do RIBcast. Mantém-se toda a programação, todo o estilo da temporada anterior, exceto por essa apresentadora que vos fala, e pela temática. A temática desta temporada tem um viés um pouco diferente da anterior. Menos técnica e falando muito mais com o público, com a sociedade que nos assiste. Esse episódio em específico responde a pergunta, aquela no qual você vai para o site de pesquisa e pergunta: afinal, o que é registro de imóveis? Esse episódio está aqui para você. Para engrandecer o nosso episódio, nós temos hoje Igor França Guedes, vice-presidente do Registro de Imóveis do Brasil e titular do Registro de Imóveis da primeira circunscrição de Goiânia. Olá, Igor. Olá, Érica. É um prazer estar aqui com você, participando desse programa tão importante que é para a nossa classe registral. Engrandecendo o nosso episódio, temos também a Caroline Cabral, que é presidente da Associação de Registradores de Imóveis da Bahia, ARIBA, e registradora de imóveis de Alagoinhas. Olá, Caroline, tudo bom? Olá, Érica. Olá, Igor, tudo bem? Olá a todos que nos escutam agora nesse maravilhoso episódio do RIBcast. Quero deixar aqui meus agradecimentos em nome da Bahia e de toda a Associação de Registradores de Imóveis. É um imenso prazer participar de mais uma edição do RIBcast. Para iniciar a nossa conversa, a nossa primeira pergunta irá para o Igor. A nossa atividade já tem mais de 180 anos de existência no país e já passou por muitas transformações até chegar ao atual cenário. Na sua visão, Igor, qual o papel do registro de imóveis hoje em dia? O papel do registro de imóveis, na minha opinião, Érica, ele é multifacetado, o que reflete as diversas mudanças sociais, econômicas e tecnológicas que aconteceram ao longo desses 180 anos. O que eu acho de extrema importância no registro de imóveis atual é a preocupação que os registradores têm em prestar um serviço de qualidade para a população. A gente percebe que esses serviços têm se modernizado a cada dia, têm simplificado procedimentos, reduzido custos, tempo de espera, tanto de atendimento quanto de registro, e o que é mais importante é a disponibilização de serviços online. O registro de imóveis ele nasceu com a razão de ser do registro de imóveis é a publicidade. E quando você, por exemplo, quer comprar um imóvel, quando você quer dar um imóvel em garantia, a principal preocupação que o adquirente tem ou que o credor tem é saber a situação jurídica do imóvel. E essa certificação é dada pelo registro de imóveis, porque cabe ao registro de imóveis transcrever, registrar ou inscrever todos os atos relacionados a um determinado imóvel, bem como averbar todas as alterações pelas quais esse imóvel venha a passar. Algo que eu também acho extremamente importante é a garantia de moradia para as pessoas, porque a garantia de moradia é essencial para a estabilidade e segurança das famílias. E o registro de imóveis ele desempenha um papel fundamental na formalização desses direitos, principalmente no registro da regularização fundiária, o que assegura que as famílias possam usufruir dos seus lares sem temor de qualquer tipo de disputa legal. Algo também de extrema importância é a relação do registro de imóveis com o poder público, porque cabe ao registro de imóveis fornecer dados essenciais para o planejamento urbano e gestão do território, o que auxilia o poder público na formulação
de políticas públicas, né, políticas habitacionais e de desenvolvimento. Eu acho que esses são papéis importantes. Além desses, existem vários outros e a gente pode conversar sobre mais aqui nesse episódio. Caroline, é interessante pensar que quando a gente está na nossa recepção do nosso serviço, né, principalmente quando a gente tem um pouco mais de contato nos municípios menores ou em cartórios menores, essa dúvida do cidadão que entra na nossa recepção e acaba imaginando que na nossa mão tem meramente um carimbo, né? O registrador, ele é um carimbador de alguma coisa que talvez eu nem saiba, na verdade, o que é. Mas poucas pessoas têm essa dimensão do quanto a nossa função sai do carimbo, o quanto a nossa função sai de trás da mesa e atua diretamente no nosso município. Caroline, esse papel do registro de imóveis é muito amplo. Você poderia usar um pouco da sua experiência aí na Bahia, que é um estado tão simpático, para que você possa falar para a gente um pouco mais sobre a importância dos oficiais para os seus municípios? Érica, com todo prazer. E parece que, vendo você elaborar a pergunta, eu pensei, poxa, a Érica estava feito assim, escondidinha lá na minha sala, vendo meu dia a dia, porque eu uso muito essa expressão, sabe? Assim, aqui o carimbo é assim, essa imagem de cartório, de um carimbo, de papel, de burocracia, é algo muito ultrapassado para o que a gente vive hoje, né? E só complementando a resposta que eu trouxe para a pergunta anterior, eu acho que eu poderia dizer que hoje o registro de imóveis, ele vive numa metamorfose, sabe? Seria quase a metamorfose ambulante. Por quê? Porque o registro está mudando. A mentalidade dos oficiais precisa mudar. Então, hoje, assim, eu sou nova, né? Eu não vivi o registro de imóveis de antigamente, mas a gente sabe que hoje a gente trabalha com gestão, capacitação de funcionários, onde a gente não trata exatamente só do que é técnico. Quantas e quantas reuniões hoje a gente faz com os nossos colaboradores para tentar que eles compreendam o mercado, compreendam a necessidade de gestão, para que eles enxerguem não como um protocolo, como um número, e sim como pessoas, como vidas. Então, assim, essa é uma roupagem que o registro de imóveis hoje, ele vem necessariamente passando. E tem que passar mesmo, de fato. Então, só para complementar, se eu pudesse me meter na resposta de Igor, eu colocaria que nós estamos passando por uma metamorfose, né, na sociedade, em como as pessoas enxergam o registro de imóveis, em como nós nos percebemos, né, essa ideia de nos perceber diferente, nos perceber atuantes, indutores de conduta, sabe? Aquele oficial que fica sentado na sua cadeira esperando na inércia, né? O princípio lá da instância já passou. Por óbvio que o protocolo precisa ser né? Recepcionado no cartório, a gente não pode fazer determinados atos de ofício, mas a conduta, a postura que o oficial de registro tem, ela pode fazer com que uma cidade fique estagnada ou que ela floresça. Dizem, uma vez eu escutei essa frase, eu não vou conseguir me recordar de quem foi que falou, mas eu repito muito isso, muito para o meu município, já fazendo link com a pergunta que você me fez. Dizem que a cidade tem a cara do registrador de imóveis, e eu, sinceramente, não quero ser chamada de feia. Então, eu quero uma cidade bem parcelada, organizada, ordenada. E é isso, já entrando para fazer o link com a pergunta que você me fez. A importância que o oficial de registro pode, a depender da forma como ele encare e se perceba, atuar na vida da população daquele município e com a gestão municipal. Então, muitos municípios pequenos, assim, eu sou de um município de interior, mas é um município ainda próximo da capital, tem, assim, os serviços, a gente tem uma facilidade, mas nós aqui na Bahia vivemos em situações de municípios muito no interior que as pessoas têm dificuldade com a internet, muitas vezes a autoridade, né, assim, máxima em termos de conhecimento jurídico que mora lá naquela cidade é o oficial de registro, é o notário ou o registrador. Então, esse papel que a gente acaba representando para essa população é fundamental, porque muitas vezes ali no balcão a gente resolve muito mais do que o processo do registro de imóveis. O registrador de imóveis atuante, né, ele vai auxiliar o desenvolvimento do município com a questão do parcelamento e ordenamento do solo. Então, por exemplo, quando
a gente vai passando na rua e vê assim, vende-se lotes, né? Eu convido a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, toda vez que vê uma plaquinha lá, vende lote, pense, será que esse loteamento ele está registrado lá no cartório? Porque se ele estiver registrado, eu garanto aos senhores que a rua vai ter a largura correta para que um dia o carro do lixo entre lá e pegue aquele lixo, né? Certamente, se esse loteamento estiver registrado, ele seguiu as diretrizes que o município deu para que aquele novo bairro possa surgir com a infraestrutura necessária. Agora, ao contrário senso, se ele não está, muito fatidicamente nós teremos o crescimento desordenado daquela cidade, que é a minha cidade, que é a sua cidade. Então, o interesse no parcelamento correto do solo é primeiramente do munícipe. E aí, quando não se tem o conhecimento sobre essas temáticas que são afetas ao registro de imóveis, as pessoas deixam de ser verdadeiros fiscais desse município, verdadeiros fiscais da atuação do cartório. Por isso que, voltando para a primeira pergunta da transformação, estamos em transformação. O que nós estamos fazendo aqui? Promovendo conhecimento, difundindo conhecimento, tentando trazer de forma mais simples, uma linguagem mais acessível, um conhecimento que é tão necessário quanto o direito à saúde, quanto o direito à educação, que é um direito efetivo à moradia, né? Não é simplesmente sobreviver, a gente tem que viver e tem que viver bem numa cidade bem ordenada. Então, acredito que o papel do registrador de imóveis para a população e para o município, em ele sendo atuante, é fundamental para que a gente tenha um desenvolvimento saudável e sustentável de uma cidade. Nossa, Caroline, que fala inspiradora. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo. Uma senhora veio até o nosso balcão e diante daquela nota de diligência, ela começou a chorar compulsivamente. No primeiro momento eu imaginei que a responsabilidade tinha sido minha de ter feito uma nota em que ela não estava alcançando. No meio do diálogo, ela começou a falar que o marido tinha falecido e ela não entendia nada de como regularizar todos aqueles imóveis, de como saber o que tinha, o que estava em dívida, o que não estava. E naquele momento eu percebi que a linguagem que precisa chegar até a sociedade é que o registrador imobiliário, ele não é aquele carimbador que diz aprovado, não aprovado, né? A função do registrador é ser a ponte entre o que a sociedade, o que o teu município exige como legislação, como tamanho de lote, como comprar aquele lote, como construir, e o cidadão que tem direito à propriedade. Quem faz essa ponte que liga o cidadão a essa legislação é o registrador imobiliário. E a função, caros ouvintes, não é bater o carimbo com aprovado ou não aprovado. A função é te auxiliar a encaixar o seu direito em toda essa legislação que cabe a nós dominar. Então, nós somos um facilitador, nós somos esse agente que vai ajudar o munícipe a embelezar a cidade, como a Caroline comentou, e que nós temos e honramos a função de dizer que nossa cidade merece ser bonita à altura da sua legislação. Caroline falou extremamente e sempre com maestria. Até agora, falamos muito sobre o papel do registro de imóveis, mas Caroline ainda não falou muito sobre os serviços que são oferecidos para a população. Para além, lógico, né, de registrar compra e venda e registrar o quê? Os sonhos. Queria que você falasse para a gente em que situações alguém precisa procurar um registro de imóveis e como ele pode saber qual registro ele precisa buscar. Então, Érica, seguindo aqui na linha do que eu já estava falando dos loteamentos, e isso é um assunto que realmente é muito caro, me preocupa muito, a questão do parcelamento irregular do solo. E quando se fala hoje em registro de imóveis, todo mundo já liga logo a REURB, né? E o que é essa REURB? Que também é feito dentro do cartório, é registrado no cartório de registro de imóveis. É a regularização fundiária desses núcleos urbanos que se consolidaram de forma não formal, né? Informal. E aí é importante fazer um alerta, eu sempre trago essa alerta quando
tenho a oportunidade de falar. A Lei de Regularização Fundiária, a 13465, ela traz a possibilidade de nós, através da legitimação fundiária, regularizar núcleos que se consolidaram até dezembro de 2016. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com esses núcleos urbanos informais que vêm se formando de 2017 para cá? É muito importante que nessa transformação, nessa metamorfose que nós estamos vivendo no registro de imóveis, a gente também faça essas reflexões para que a gente não seja uma sociedade medíocre, todo momento ficar buscando uma legislação que vai regularizar algo que não foi feito da forma correta, mas que já existia uma legislação de 79, que é a nossa lei de parcelamento do solo. Mas, como eu estou muito na onda aqui de parcelamento irregular do solo, eu vou jogar essa pergunta para Igor. Igor, respondendo aí a pergunta de Érica, o que mais o registro de imóveis entrega de serviço para essa população? Carol, eu acho que é importante a gente falar para os nossos ouvintes que os serviços que são praticados pelo registro de imóveis, eles são estabelecidos em lei. Não cabe a mim, como registrador de imóveis, definir o que eu irei aceitar ou não como registro ou como averbação. A lei é quem define. E a lei define várias situações, vários eventos que são importantes na vida de um imóvel. É importante saber, por exemplo, quem é o proprietário do imóvel, é importante saber quais são as características desse imóvel, é importante saber se sobre o imóvel existe algum ônus. Então, um dos serviços que o registro de imóveis pratica, e talvez seja o mais importante, é o registro da transmissão da propriedade. Quando a pessoa vende um imóvel, só com o registro é que o comprador se torna proprietário do imóvel. É importante que a gente esclareça para a sociedade que o registro é quem opera essa transmutação jurídico-real. Ou seja, o registro é quem transfere realmente a propriedade de uma pessoa para outra, e não a escritura. É muito comum a gente ouvir a sociedade dizendo que eu sou dono porque eu tenho escritura. Nas regularizações fundiárias que você mencionou, faz-se reuniões para entrega de escrituras, quando na verdade não se entrega uma escritura para a pessoa, porque a escritura não transmite a propriedade. O que transmite a propriedade é o registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis. Então, além de um registro de transmissão de propriedade, é feito também o registro de garantias. Quando a pessoa vai a um banco, por exemplo, e pega um empréstimo para adquirir um imóvel, adquirir outro bem, e dá o seu imóvel em garantia, essas garantias elas só passam a existir com o registro no cartório de registro de imóveis. As garantias normalmente são alienação fiduciária e agora a hipoteca, em razão das últimas alterações legislativas, acredito eu que ela vai ter uma incidência muito maior. É feito também no registro de imóvel, um serviço que se presta, é o registro da uso capião. Quando a pessoa, por um determinado tempo previsto em lei, ocupa um imóvel quando a pessoa, por um determinado tempo, ocupa um imóvel e, em razão desse tempo, ela adquire a propriedade daquele imóvel, o registro da uso capião, o registro dessa aquisição, é feito também no cartório de registro de imóveis. Cabe ao registro de imóveis também averbar atos que se refiram à alteração das características do imóvel ou à situação jurídica do proprietário ou das pessoas que constem do registro de um determinado imóvel. Então, se uma pessoa, por exemplo, compra um imóvel solteira e ela vem a se casar, é feita a averbação de casamento na matrícula do imóvel. Se essa pessoa posteriormente se divorcia, também é feita a averbação do divórcio. Se em razão desse divórcio tiver partilha de bens, é feito o registro dessa partilha na matrícula do imóvel. Outra coisa que eu acho extremamente importante, que eu acho que a principal finalidade do registro de imóveis é a publicidade e a emissão de certidões, porque só por meio das certidões é que a sociedade vai realmente conhecer a situação jurídica de um imóvel, vai saber quem é o seu proprietário, vai saber se sobre esse imóvel existe ou não algum ônus, vai saber se sobre o imóvel existe uma penhora, ou se já averbaram a existência de uma ação que pode influenciar na situação jurídica desse imóvel.
Então, são esses os serviços que são prestados pelo registro de imóveis. Além desses, existem outros, mas eu gostaria de passar a palavra para as colegas, se quiserem me complementar. Eu já estou querendo, viu, Érica? Tenho uma permissão, porque eu tô igual comentarista, né? Estou querendo comentar qualquer coisa, mas é porque eu estou muito animada com esse episódio. Queria comentar dois pontos que Igor falou aqui, trazendo uma reflexão. Situações que a gente vive muito no cartório no interior. Escrituras públicas antigas, que as pessoas não têm a cultura do registro. Então, uma compra e venda foi feita há muito tempo atrás. As pessoas guardavam suas escrituras embaixo do colchão aqui e não registrava, né? Era culturalmente que não se registrava. Quando, de repente, aparece uma oportunidade de compra e venda ou precisa dar em garantia, que chega no cartório de registro de imóveis, nem registrada aquela transmissão está ainda, né? E aí você percebe, às vezes as pessoas dizem assim, poxa, eu vou perder o meu negócio por isso, mas veja, a cultura do não registro hoje já tem mudado bastante, mas ainda vai levar um tempo para que a gente consiga, né, trazer a maior parte desses títulos que estão lavrados, né, as escrituras que estão feitas, mas cujos registros não foram operacionalizados. E vejam o risco que isso traz. Imagine essa escritura que foi lavrada há muito tempo atrás, que não foi registrada, ficou guardadinha lá, né, na gaveta. E aí, já pensou se contra aquele vendedor que ainda lá no cartório de imóveis está como proprietário, chegasse uma ordem de penhora? O registrador de imóveis não tinha como saber que aquela escritura foi lavrada em um outro lugar e que está guardada lá na gaveta. E aí ele iria fazer o quê? Ele ia cumprir a ordem judicial fazendo o registro da penhora à margem daquela matrícula, né? E aí, já puxando aqui o que é essa tal dessa matrícula que tantos esses registradores falam, né? Vamos fazer aqui um paralelo. Hoje, sem o CPF, a pessoa física participa de qualquer política pública no país? Não vai vacinar, não vai ir para a escola, não vai fazer nada sem o CPF. Então, aquela pessoa, quando não tem o seu CPF, ela não existe para todas as políticas públicas e toda a vida em sociedade econômica, financeira, social, que a vida em sociedade nos traz. A mesma coisa o seu imóvel. No momento que eu tenho um imóvel que ele não é regularizado, ele não existe, por exemplo, para esse banco. E aí, já fazendo o segundo link com o que Igor muito bem trouxe, hoje a gente pode fazer, nós fazemos o registro de garantias no registro de imóveis. Ok, que garantia é essa? Eu vou ao banco, e aí eu falo assim, banco, eu estou precisando de um dinheiro para fazer um determinado investimento. Aí o banco fala assim, ok, eu tenho esse dinheiro para te emprestar. O que você vai me garantir? Como você me garante que você vai pagar esse dinheiro? Ah, não, é porque eu tenho um nome limpo na praça. Ok, mas eu preciso de um pouco mais. E aí, quando eu tenho um imóvel regularizado no cartório de registro de imóveis para dar em garantia, sabe o que acontece, minha gente? Com essa taxa de juros, ela cai. Quando ela cai, sabe o que acontece? Esse empréstimo, ele passa a cumprir o papel dele, que é colocar, por exemplo, um capital de giro, uma riqueza, e não gerar um superendividamento. Porque a depender da taxa de juros que os bancos emprestem, aquela pessoa não vai nem conseguir pagar direito aquele empréstimo. Então, assim, um imóvel, quando ele tem matrícula e quando a matrícula dele está regularizado, ele é um ativo. Você tem um grande trunfo na mão para fazer o seu comércio girar, para você fica tranquilo. E outra, o cartório de registro de imóveis não vende nenhum produto. Nós não vendemos. Nós prestamos um serviço. Mas, se nós vendêssemos um produto, esse produto seria segurança jurídica. Eu sempre falo isso. Eu não vendo nada aqui. Mas se eu vendesse, seria segurança jurídica. E essa segurança jurídica é como se eu fosse a vigia do seu imóvel todos os dias, todas as horas. Então, por exemplo, um imóvel que é georreferenciado. Então, um imóvel georreferenciado, eu tenho o controle de cada metro quadrado daquele imóvel. Apareça um outro protocolo no cartório, querendo retificar, pegando ali 1 metro quadrado. O sistema da gente vai bater lá e vai dizer, epa, Igor, esse imóvel aqui que você está tentando pegar um pedacinho é de Érica. Então, a Érica está lá na casa dela, nem sabe, já fez o georreferenciamento, está em casa tranquila, e eu estou lá, registro de imóveis, protegendo, garantindo que nenhum ato de registro seja feito no cartório, sobrepondo a área de Érica. Então, assim,
Olhe, daqui a pouco vocês vão cortar o meu áudio, porque eu sou super apaixonada pelo o poder que o registro de imóveis tem para mudar a vida das pessoas, a vida dos municípios, e só através do conhecimento é que a gente vai fazer essa onda de transformação ficar cada vez mais forte, que as pessoas nem pensem a possibilidade de não utilizar na máxima potência o registro de imóveis. Caroline, sabe que fazendo um paralelo também com os teus exemplos, eu diria que a matrícula, ela conta uma história, né? Uma história contada normalmente, ela passa por uma revisão gramatical, por um profissional que vai adequar a sua redação, a sua história, a toda a norma gramatical. A história do registro de imóveis é muito semelhante. E quem revisa essa história, quem pontua como aquela história merece ser descrita, é o registrador de imóveis. Eu costumo dizer para a minha equipe, Igor e Caroline, quando eu pego uma escritura pública, e pego a matrícula daquele imóvel, eu respiro e penso, vamos contar mais um capítulo do sonho de alguém. Vamos contar mais um capítulo que está arraigado neste imóvel. Então, isso que você está falando para a gente aqui de ressignificar, né, de nos perceber enquanto profissionais dessa mudança, dessa conquista de sonhos, é muito importante para nós enquanto registradores, mas é muito importante também para que a própria sociedade veja a real imagem do registro de imóveis da nossa atualidade. Carol, vou devolver para você mais uma pergunta. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte que tipo de registro de imóveis a pessoa procura. Qualquer um, o da sua cidade, aquele que ela acha mais bonito, que ela gosta mais. Explica para nós, Carol. Então, Érica, vamos lá. Primeiro eu queria começar a responder essa pergunta pedindo que cada um imagine aqui, né, uma caixa. E nessa caixa tem escrito cartório. Foi assim que eu comecei a entender cartório quando eu estava estudando para o concurso, né? Uma querida colega que hoje está lá no Pará, Vanessa, ela até inclusive faz parte do Registro de Imóveis do Brasil. Eu estudava e ela já fazia concurso, e aí ela sentou comigo, fez um desenho, e aí eu imaginei essa caixinha. E todas as vezes que chega alguém no cartório que não dispõe de um conhecimento jurídico, que às vezes ela não entende o que é o reconhecimento de firma, o que é o registro de imóveis, o que é a escritura, o que é a matrícula, por que tem que ir no primeiro ofício de imóveis ou é no segundo, eu falo assim, peraí, que eu vou te dar uma caixa, fecha o olho aí, eu vou te dar uma caixa. Nessa caixa tem escrito o nome cartório. Quando você abrir a caixa, para sua surpresa, vão ter duas outras caixinhas. Numa vai ter escrito tabelionatos e noutra vai ter escrito registros. Aí você já está entendendo que dentro do nome cartório, a gente já tem uma diferenciação. Nós temos tabelionatos e temos registros. Você vai abrir primeiro a caixinha do tabelionato, porque ela é menorzinha. Quando você abre, tem só duas outras caixinhas. Aí você vê tabelionato de notas, tabelionato de protesto. O que é que a gente faz lá no tabelionato de notas? Aí é onde você vai reconhecer sua firma, fazer a escritura, a procuração. Lá no tabelionato de protesto, você vai o quê? Atrás de recuperação de crédito, de forma bem resumida. Aí, então, você solta aquela caixinha do tabelionato, já entendeu que dentro de cartório tem tudo aquilo. E aí você vai para registros. E aí, de forma bem resumida, aqui no nosso podcast, a gente vai encontrar uma caixinha para cada tipo de registro. Nós temos o registro civil de pessoas naturais, que você vai, eu costumo dizer, você vai lá nascer, casar, morrer. Óbvio que tem muitos outros atos. Nós temos o registro de títulos e documentos, o registro civil de pessoas jurídicas e tem uma caixa lá chamada registro de imóveis. Opa, chegamos aqui no registro de imóveis. E aí quando você vai pegar essa caixinha lá do registro de imóveis, lá nós vamos ter, como bem Igor falou, para alguém que é o oficial de registro, que tem a competência para praticar aqueles atos que estão previstos em lei. E aí vem a pergunta de Érica, então eu posso escolher, tudo bem, peguei a caixa maior, fui chegando nas caixinhas e cheguei na caixa do registro de imóveis. Mas na minha cidade tem 3 registros de imóveis e tem um que é mais bonito ou que eu gosto mais do oficial ou do oficial, posso escolher nele? Depende. Se o seu imóvel tiver na circunscrição dele. Então, escolher você não pode.
né? Você pode escolher em que circunscrição você vai comprar o seu imóvel, isso você pode. Mas o registro de imóveis, o oficial de registro de imóveis, ele só pode praticar atos na circunscrição territorial que ele tem competência. Então, não é possível, ao contrário do tabelionato de notas, que tem lá naquela outra caixinha, a gente pode escolher o tabelião de notas que a gente quiser. Então, na minha cidade tem 5 tabelionatos de notas. Eu posso escolher em qual eu vou reconhecer firma, fazer a procuração, vou lavrar a escritura. Mas registrar aquela escritura, eu vou ter que verificar qual é o cartório de registro de imóveis que tem competência territorial para registrar aquele determinado imóvel. E quem é que define isso? É a lei, é uma lei estadual de organização judiciária. Então, é muito importante a gente levar de forma muito clara para a sociedade que cartório é o gênero, que dentro dele tem todos esses tipos. Carol, deixa eu devolver aqui mais outra pergunta. Então, sempre eu vou ter separadamente esses tipos de cartório? Não. Existem situações que dentro de uma mesma estrutura física administrativa, nós temos várias atribuições. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos a lei de reestruturação recentíssima, que foi aprovada agora no final do ano, e ela criou, por exemplo, aqui o modelo de ofícios únicos. Então, nós não tínhamos aqui na Bahia um modelo de ofício único, cartório único. Agora, alguns municípios vão ter um único cartório, que dentro dele vão ter todas essas caixinhas. Vai ser aquela caixinha que eu falei maior. Mas, em geral, né, e é o que se busca, é que a gente tenha a especialidade, para que cada cartório realmente tenha só as suas atribuições. Exemplos aqui para ficar bem claro. Na cidade de Salvador, né, na comarca de Salvador, nós temos 7 cartórios de registro de imóveis. Então, a depender do bairro, aquela pessoa vai olhar na lei de organização judiciária qual é a circunscrição e vai se dirigir para aquele cartório em específico. De outra forma, existem comarcas que reúnem mais de um município. Então, em Alagoinhas, eu sou oficial de Alagoinhas, da comarca de Alagoinhas, mas Alagoinhas reúne Alagoinhas e Araçás. Então, dentro da minha competência territorial, eu contemplo 2 municípios. Já o colega de Salvador não contempla o município inteiro, ele contempla apenas uma 7ª parte daquele município. Então, assim, eu acho que, não sei se ficou bem, eu não sei se Igor quer complementar, hein, Igor? Me fale como é que é em Goiás. Muito boa a sua resposta, Carol. Em Goiânia e Goiás, como um todo, também é semelhante ao estado da Bahia. Lá nós temos também a figura do ofício único em cidades menores, e à medida que as cidades vão ganhando porte, elas vão tendo cartórios com uma ou mais especialidades. O que é interessante também, acho que esclarecer para as pessoas, é que, eu não sei se já tiveram curiosidade para saber como é feita essa circunscrição, como que é desenhada essa circunscrição pela lei. Eles começam a partir de um ponto, que no caso de Goiânia, por exemplo, é uma praça, e dessa praça eles seguem pela rua X, contorna a praça Y, segue depois pela rua Z, e vão seguindo pelas ruas, fazendo divisa normalmente com outros municípios, e depois voltam até aquela praça inicial, perfazendo ali o perímetro, que é a circunscrição de cada um desses cartórios. Em Goiânia nós temos 4 cartórios de registro de imóveis, né, semelhante a uma pizza dividida em 4 fatias. Acontece que os cartórios eles têm demandas diferentes, porque as cidades acabam, num dado momento, crescendo para um determinado lado. Mas isso não quer dizer que um cartório que hoje tenha um potencial econômico, ele não vai mudar esse potencial ao longo dos anos, porque com o passar do tempo, acaba que as cidades elas crescem quase que por igual. Não no mesmo momento, não na mesma dimensão, mas com o passar dos tempos, a urbanização ela é muito semelhante na cidade como um todo. Antes da gente finalizar, eu queria ler um trecho da última obra da doutora Caroline Ferri, registradora de imóveis de Londrina, que foi a nossa diretora de comunicação do Registro de Imóveis do Brasil na última gestão. Para quem tiver curiosidade, ela lançou um livro, Serviços Notariais de Registro no Brasil, Breves Estudos. Para quem tiver interesse sobre a leitura, passa um panorama muito rico
mas muito lógico e sistêmico do que é o Registro de Imóveis do Brasil. E ela traz uma frase que para mim é muito pontual do que o Registro de Imóveis realiza para a nossa sociedade. E ela explicita: os registros de imóveis são instrumentos do Estado para que seja possível a realização ordenada de parcela dos direitos que são garantidos e oferecidos aos seus cidadãos. Logo, o que nós fazemos em cada registro de imóveis não é só bater carimbo, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, mas é a ponte entre o seu direito, o crescimento ordenado da nossa cidade, para ficar tão bonita quanto cada um dos cidadãos merecem. E para encerrar, eu queria que cada um dos nossos participantes pudesse fazer para a gente uma reflexão sobre a importância de uma instituição como o Registro de Imóveis atualmente. Vamos conversar com o Igor e convido também a Caroline para responder a essa nossa última indagação. Atualmente, a importância do registro de imóveis, na minha opinião, ela se baseia em 3 pilares ou 3 aspectos fundamentais. O primeiro deles, eu já até comentei por aqui, é a segurança jurídica. Segurança jurídica e transparência. O registro de imóveis ele é a espinha dorsal da segurança jurídica em transações imobiliárias, porque ele garante clareza da titularidade e da existência ou inexistência de qualquer ônus que possa recair sobre o imóvel. Assim, cabe ao registro de imóveis proteger os direitos dos proprietários, compradores, investidores, diminuindo a chance de qualquer tipo de disputa ou fraude. Um outro pilar que eu acho extremamente importante e que decorre dessa segurança e transparência é o fomento ao desenvolvimento econômico. Porque ao oferecer segurança jurídica para as transações imobiliárias, o registro de imóveis ele incentiva o investimento em imóveis. Por sua vez, na construção civil, que são um dos principais fatores de desenvolvimento econômico das cidades. Para mim também o terceiro pilar e último pilar, e a gente já comentou aqui, é o apoio ao planejamento urbano e à sustentabilidade, porque o registro de imóveis ele desempenha um papel muito importante no planejamento urbano e na gestão sustentável dos recursos. Isso se dá por meio do registro de loteamentos, de incorporações, da regularização fundiária e tudo mais. Então, Érica, eu endosso todas as palavras que o colega Igor trouxe nas suas reflexões com esses 3 pilares, né, da segurança jurídica, do fomento ao desenvolvimento econômico e do pleno ordenamento do solo, e trago ainda essa reflexão da importância de os registradores de imóveis se perceberem enquanto atores e de todos os pilares que o registro de imóveis possa ter que se apoiar. Porque sem os registradores de imóveis nós não daremos corpo e vida a esse movimento necessário de mudança social a partir do registro de imóveis. Belíssimas palavras, Igor e Caroline. A gente chega ao final do nosso primeiro episódio da temporada RIBcast 2024. Eu queria agradecer imensamente a participação dos 2 colegas que engrandeceram esse nosso momento. Repetir, como a Caroline tão sabiamente colocou para a gente, o registro de imóveis do Brasil é nosso e de toda a nossa sociedade. Muito obrigada por essa oportunidade. Igor e Caroline, obrigada mesmo. Érica, eu já puxo aqui a fala para fazer meu agradecimento final. Agradecer a oportunidade de ser registradora de imóveis nesse país, nesse momento, de fazer parte dessa mudança social e econômica que nós estamos fazendo através do registro de imóveis. Que sorte a minha fazer parte desse momento histórico que nós vivemos. Tenho muito orgulho, né? Tenho certeza que temos muitos colegas assim que fazem acontecer. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, primeiro, de ser registradora de imóveis, de fazer parte desse movimento. Obrigada por fazer parte da Associação de Registradores de Imóveis da Bahia e nessa oportunidade presidindo essa associação que faz parte do Registro de Imóveis do Brasil, né? Assim, tenho um orgulho gigantesco. E eu tenho certeza que não tem uma pessoa
que pare para conhecer o trabalho que o Registro de Imóveis do Brasil faz, que também não tem orgulho do que a gente vem fazendo. Então, assim, muito obrigada por tudo isso e obrigada pela oportunidade de fazer parte desse episódio do RibCast. Agradecer a paciência, a companhia do colega Igor, que tanto me ajudou aqui nesse momento de tantas reflexões. Agradecer a você, Érica, pela excelente, brilhante e sensível condução do nosso episódio. Deixar um abraço carinhoso a todos que nos escutam. Eu também queria agradecer a oportunidade, Érica. Eu queria agradecer também a Carol. Foi muito importante participar desse episódio junto com vocês. Aprendi bastante com você, Carol. E aprendi muito também com você, Érica. Vocês são entusiastas do registro de imóveis e essa paixão que vocês têm pela nossa atividade nos estimula cada vez mais a trabalhar, a participar desses programas, mesmo com as nossas dificuldades, quer seja por agenda, quer seja por timidez, mas eu acho muito importante, fico muito feliz de tê-las comigo hoje e ter você à frente da diretoria de comunicação, Érica. Parabéns a todos, muito obrigado aos nossos ouvintes e espero podê-los ajudar em outras oportunidades. Muito obrigado, Caroline, muito obrigada, vice-presidente. Queria deixar aqui nos finalmente do nosso primeiro episódio 2 recados. Primeiro, registrador de imóveis, registradora de imóveis, se aproprie da marca Registro de Imóveis do Brasil. Ela é nossa, ela nos torna forte e forte seremos se formos sempre juntos. O segundo recado é lembrar para vocês para acessarem o RibCast no Spotify, no Deezer e no YouTube. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio dessa temporada que está esplêndida. Muito obrigada.